Olha, muitos estudantes, eles estão presos em uma caixa. Nessa caixa, ele acredita que quanto mais técnicas de estudos, então técnica aqui, técnica aqui, técnica aqui, isso tudo, ou esse esforço, né, porque isso demanda esforço, todas essas ações vão levar a inteligência, o aprendizado, a memorização, vão levar tudo lá para cima. Ele vai ficar cada vez mais inteligente, vai ficar cada vez mais esperto, vai aprender cada vez mais rápido. O problema que eu estou notando é que existe uma negligência em algo que deveria vir antes. Antes de você focar em técnica, antes de você tentar aprender um monte de informações que lá na frente você vai ver que é irrelevante. Um monte de esforço que lá na frente você pode perceber que foi uma perda de tempo. Aquela ideia de que ninguém tira o seu conhecimento, ela é extremamente equivocada. Por quê? Porque o tempo vai tirar o seu conhecimento. O tempo vai fazer com que as informações que você estuda desapareçam da sua cabeça se você não fizer um bom trabalho. É claro que existe aquelas informações que vão permanecer independente do trabalho que você fizer, mas a gente está falando aqui de uma área bem específica, que é a área do desenvolvimento de competência e aprendizado. Então, o que é essa coisa que precisa ser feito de forma anterior às técnicas de estudos? Olha, eu não vou fazer suspense, não. O que precisa fazer antes de você focar em melhorar a sua maneira de aprender são três coisas, e são três coisas na sequência. Então pegue papel e caneta e anote o seguinte: a primeira coisa é o seu objetivo. Eu vou falar novamente e eu vou sempre continuar falando da importância de descrever o seu objetivo. Adriano, qual que é a importância de descrever o seu objetivo? Olha, você está aqui, tá certo? Onde que você quer chegar é aqui. Né? No mundo do coach eles falam de ponto A e ponto B. Mas olha só que coisa interessante. O objetivo, no caso, é o ponto B. Então qual que é a importância do seu objetivo? Ele é simplesmente o seu norteador. Então ele norteia para onde você pretende chegar. Então, por exemplo, se você está querendo passar no vestibular para conseguir a vaga na faculdade, se você está querendo aprender um segundo idioma para conversar com pessoas, se você está querendo aprender ciência da computação para criar o seu próprio site, todas essas coisas que eu falei são afirmações que sugerem para a gente o seu objetivo. Que a partir dessa afirmação, a gente vai descrever o que fazer anteriormente. Então, você está no ponto A, você quer chegar no seu ponto B, e todo esse caminho que a gente vai tentar fazer a engenharia reversa, né, para que eu chegue no ponto B, eu preciso ter feito um monte de coisas, eu preciso ter alcançado um monte de coisas. E aí a gente vai chamar isso de projetos, tá certo? Então, aprender mapa mental é importante? É. Aprender sobre a pirâmide de Bloom é importante? É. Aprender sobre estudo ativo é importante? É. Mas antes de fazer todo esse esforço e você ficar super confuso sobre e o que eu vou fazer agora, que eu sei esse monte de coisa. Antes você determina o seu norte, mas somente determinar o norte não é o bastante. É preciso fazer mais duas outras coisas, mas antes de você fazer isso, eu quero que você curta esse vídeo se você está gostando dele. Esse formato, eu percebi que é um formato que as pessoas aqui do canal gostam bastante, então eu vou trazer com mais frequência para vocês, então eu preciso que você curta esse vídeo, tá bom? As próximas coisas são meio que acessórios do primeiro aqui. A segunda coisa é se acostumar com uma agenda. Para quem não sabe, né, eu acho difícil, mas a agenda é basicamente o local onde você coloca, armazena as informações referentes aos seus compromissos. Então, na sua agenda, vamos colocar aqui em cima, na sua agenda você vai ter, por exemplo, o dia que você pretende, por exemplo,
ir no dentista, fazer aquele estudo da prova, devolver o livro que você pegou emprestado. Então, a agenda ela é essencial para atingir os nossos objetivos, porque quando você está aqui, determinei o objetivo, beleza. Aí eu fiz a engenharia reversa, voltei aqui, descobri os projetos. E aí um dos projetos para, por exemplo, aprender ciência da computação como autodidata, né? Eu vou precisar de fazer um curso de Web Development, que é o front-end. Vou precisar fazer um curso de front-end. Aí eu descobri que existe lá um curso de front-end na Alura. Descobri que eu tenho um curso de front-end no YouTube, gratuito. Descobri que tem um curso de front-end, show de bola. Aí eu vou acessar esse curso e vou. Então, um projeto é fazer o curso de front-end. E aí, depois que você determina um projeto, você vai precisar saber se esse projeto ele é algo único, que você vai sentar um dia e vai tentar fazer, ou se ele vai ter alguma recorrência. E aí, todas essas informações você vai anotar aqui. Então, toda semana, segunda-feira, de tantas a tantas horas, eu vou estar estudando isso daqui. Tá certo? Então, esse é o poder da agenda. E a próxima coisa são os métodos. Os métodos são essenciais antes de você aprender as técnicas e outras coisas, apesar de os métodos serem basicamente as técnicas, né? Mas a ideia aqui eu tô ali, descobri o projeto que, olha só que interessante, somar o seu sucesso nos projetos. Então, digamos, para conseguir chegar no ponto B, eu preciso ter completado 10 projetos, beleza? Para completar esses 10 projetos, você vai precisar de métodos. E esses métodos, eles vão variar à medida que você for descobrindo mais sobre os seus projetos. Então entenda, se o seu objetivo é aprender inglês, tá certo? Um método, que é o método que eu uso, né, é o método do Stephen Krashen. Mas não é o único, tem várias outras pessoas que comunicam, que falam sobre aprendizado de segundo, terceiro, quarto idioma. Entende? Então, o método do Stephen Krashen, você vai precisar aprender o método, vai precisar treinar o método, vai precisar entender o método. Então, para você completar o projeto de aprender inglês, então os métodos é a somatória de ações que você vai fazer. Então, o método vai dizer como que você vai completar um projeto. Então, como que você vai aprender a desenvolver um site. Então você já sabe que existe o HTML, você já sabe que existe algumas linhas de código. Agora você precisa desenvolver um costume com a escrita disso. E aí você, por exemplo, faz lá a pirâmide de Paul Bloom. Aí você começa com, eu tenho que memorizar eles. Então o que eu preciso fazer para memorizar? Eu vou usar flashcard. Aí depois eu tenho que entender. O que eu preciso fazer para entender? Eu preciso, sei lá, ensinar a usar usando lá a técnica de Feynman. Aí depois eu preciso aplicar. Então, para aplicar, eu vou fazer 20 projetos em HTML, ou 10, ou 5. Me entende? Esse aí é o método. Então, percebe como é uma escadinha que isso ajuda você a pensar com eficiência, sem perder tempo. Eu tenho que aprender as 2.500 técnicas que o Adriano ensina no canal dele? Não! Você só precisa entender que existe um ponto de partida e um ponto de chegada. E o que vai conectar os dois é um projeto, ou vários projetos. E para que você complete um ou mais projetos, né, você vai precisar de métodos. Os métodos você precisa pesquisar para encontrar. Podem ser o do Adriano aqui do canal, claro que pode, mas não necessariamente precisa. Por exemplo, se você quiser aprender os meus métodos, eu ensino todos eles lá no Fórmula Habilidade de Estudos. O Fórmula está passando por uma mudança gigantesca, porque eu estou completando o módulo de produtividade e eu já vou entrar no módulo de compreensão, onde eu vou gravar um monte de aulas, vou publicar um monte de aulas lá sobre como melhorar a compreensão, onde eu vou falar sobre a pirâmide de Paul Bloom, como o aprendizado aprende, o modelo Multistore e vários outros métodos. Então, vou aprender programação, quero usar método não sei qual. Usa os métodos da Fórmula Habilidades. Porque, além disso tudo, você ainda vai ter lá o acesso ao Telegram, onde você vai conseguir enviar áudios, mensagens. Estou testando isso, estou testando aquilo. O que você me indica? Então, isso daqui é algo que, para você que tem um monte de coisa que está querendo aprender, é uma mão na roda. Então, fiz um vídeo bem exclusivo lá. Coloquei o link aqui na descrição para você dar uma olhada e ver se é para você, tá? Então vamos resumir isso aqui tudo. O que você quer?
você quer melhorar a sua forma de aprender. E o que é o caminho natural? É você pesquisar 300 milhões de técnicas e essas técnicas nunca funcionarem, não porque a técnica em si é ineficiente, apesar de poder ser isso, mas porque a técnica ela está muito solta. Não existe nada que conecta, não existe nada que diz, ó, eu estou usando o mapa mental por causa disso. Eu estou usando o método de Feynman por causa daquilo. Eu estou usando o SQ3R por causa daquilo outro. Não existe esse raciocínio. O que fornece para você o raciocínio? Esses 3 princípios do melhoramento constante. Por que melhoramento constante? Porque uma vez que você termina o planejamento do seu objetivo, vai que você tem mais tempo na sua agenda. Se você tiver mais tempo, você pega uma outra coisa para aprender. Qual que é o seu próximo objetivo? Quer aprender o japonês agora? Você tem uma horinha? Então, vamos passar por isso daqui. Você tira uma tarde no final de semana, você consegue aplicar esses 3 princípios no seu primeiro objetivo, e depois no seu segundo objetivo. Por exemplo, lá no Fórmula, eu estou passando do Trello para o Notion, mas entenda que você pode fazer isso daqui digitalmente. Você pode fazer isso no Trello, que é gratuito, você pode fazer isso no Notion, que é gratuito. Eu recomendaria você fazer isso no Evernote um tempo atrás, mas eu recebi uma mensagem dizendo que o Notion agora é só 50 notas, então eu tenho mais de 1000 e poucas notas lá dentro, então eu estou passando as notas de lá para o Google Keep e para outras plataformas de anotações, mas entendeu isso daqui, cara? Isso daqui é o que vai fazer a diferença para você. Agora, se você quer aplicar o que eu acabei de te ensinar aqui, você precisa assistir esse vídeo onde eu falo sobre como montar o seu planejamento semanal de estudos no Trello. Então lá você vai aprender o passo a passo como que você deve fazer. Então até mais, tchauzinho, bye bye.